fiquei que nem uma besta, juro pra vocês, olhando pra cara deles. Cheguei aqui dia 21 de junho de 2007, quando foi em novembro, mais ou menos, outubro. Eu não falava nada de inglês, então, por mais que eu tenha vindo do Brasil com o curso de inglês pago por um ano, eu não consegui ir para a escola. Por quê? Meu dinheiro era pouco, começou a acabar e eu comecei a pegar trabalho e acabei não indo para a escola. Então eu não usei muito, eu fui poucas vezes para essa escola. Então a forma que eu aprendi inglês foi bem diferente. Eu pegava o jornal que eles davam de graça no metrô e entre os meus trabalhos eu tinha lá o meu dicionário, porque naquela época não tinha internet no telefone como tem agora, para fazer um Google, não tinha esse tipo de coisa, não tinha esses aplicativos para traduzir, não tinha. Então eu tava sempre com o meu dicionário, e enquanto eu tava no metrô, entre um trabalho e outro, eu sentava em parque, aqui tem muito parque, você senta, faz piquenique, essas coisas. E aí eu ia lendo o jornal e traduzindo com o meu dicionário. E aí eu traduzia as palavras que eu não sabia e tentava fazer a pronúncia bonitinho. E aí depois eu relia esse jornal, né, já com aquele conhecimento das palavras. Quando eu comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, que aí eu já estava trabalhando muito, eu comprei um aparelho de DVD e eu comprava esses boxes de série, sabe? Esses DVDs completos de série. E aí eu assistia o seriado em inglês, com subtítulo em inglês. E aí as palavras que eu não sabia eu ia anotando e depois eu traduzia as palavras e assistia e reassistia várias vezes com já o conhecimento das palavras. Então eu cheguei aqui dia 21 de junho e não esqueço até hoje, gente. Eu não esqueço essa data, dia 13 de outubro. Eu tava no metrô, voltando de um trabalho, que aí eu já tava trabalhando num hotel em Londres. E eu tava no metrô com a cabeça encostada assim, cansada, porque eu acordava 5 horas da manhã, às vezes antes. E tinham dois rapazes conversando do meu lado. E do nada, assim, eu tava assim com a cabeça encostada. Aí eu me dei conta de que eu tava entendendo o que eles estavam falando. Eu juro pra você, gente, eu tava assim. Aí eu olhei pra eles, aí eu olhei pra frente. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu tô entendendo. Aí eu fiquei que nem uma besta, juro pra vocês, olhando pra cara deles, prestando atenção na conversa deles, tipo, super mal educada. Eles devem ter pensado, nossa, que menina louca, que eu não tirava o olho deles porque eu tava entendendo tudo que eles estavam falando. A partir desse momento, a desenvoltura do meu inglês foi muito mais fácil. E eu também não... Como eu vou explicar? Eu não ficava por conta de brasileiro. Muita gente que chega aqui tem o péssimo hábito de só ter amigos brasileiros, de morar com brasileiro, de ficar em áreas que só tem brasileiro, e eu fiz ao contrário. Eu evitei, assim, lógico que eu conhecia brasileiros, eu ia em festas brasileiras, mas eu tinha muita curiosidade e eu fazia o máximo para sair dessa área, no caso. Então, eu tinha os meus amigos brasileiros, mas eu tinha muita gente que não era brasileira, que falava inglês. Porque aqui em Londres, assim que o seu inglês melhora, o seu trabalho melhora. Então, eu trabalhava de limpeza, comecei a trabalhar no hotel, fazendo eventos, essas coisas. Aí eu fiquei limpeza e fazendo evento. E assim que o meu inglês foi melhorando, eu fiquei só com os eventos. Aí comecei a fazer evento e trabalhar como garçonete, como waitress aqui. Meu inglês ainda era bem básico, mas era assim o suficiente. Eu arrumei um emprego de limpeza num arcade. Arcade é tipo um lugar que tem todas essas máquinas de game, essas coisas lá na London Eye. E do lado tem um McDonald's. Lá onde eu trabalhava, a gente tinha desconto no McDonald's. Então, o McDonald's pra mim era 3 libras, uma coisa assim. Então, eu pagava só 1 libra, 1,20, eu acho. E pra mim era muito barato comer lá. Então, eu ia lá todo dia. De manhã, eu tomava meu café da manhã. E eu já levava lanche pra casa pra comer de almoço e janta, porque era muito mais barato do que comprar comida no mercado. Gente, eu fui pedir um lanche. E eu falei assim pra moça, não, one Big Mac, eu falei pra ela. Aí ela me fez uma pergunta e eu não entendi, eu não sabia o que ela tava falando. Aí eu falei, não. Aí ela veio, né, me deu só o Big Mac, só o hambúrguer Big Mac. E aí, da segunda vez que eu voltei lá, eu pedi um Big Mac, ela fez a mesma pergunta, eu falei, yes. Aí veio o completo com a batata e a bebida. Então aí eu percebi, então Big Mac meal quer dizer
que é tudo completo. Foi assim que eu fui aprendendo. 3 dias depois que eu tava aqui, por mais que eu saí do Brasil sabendo que eu não ia voltar, deixei meu pai chorando no aeroporto que nem um bebê. Minha mãe nem foi me levar no aeroporto, que ela não queria me ver ir embora. Eu saí com aquela certeza, aquele frio na barriga, mas aquela certeza que eu não voltava. 3 dias depois, gente, eu desabei num choro. Um choro. Que, nossa, quase que eu voltei, gente. Quase que eu voltei. Tudo novo, eu não entendia nada, não sabia de nada, não conhecia nada, não conhecia ninguém. A pessoa que morava aqui, que era meu conhecido lá no Brasil, eu vim pensando que ele ia me ajudar, mas a vida aqui é muito corrida. Era muito corrida. Ele também trabalhava horrores, meio que tipo assim, tava lá levando a vida dele, né? Então, eu não tive a ajuda que eu achei que eu ia ter. Por exemplo, eu precisava de uma conta de banco para poder arrumar um emprego, que eles precisavam pagar na sua conta do banco. E eu fui nesse banco 3 vezes para abrir essa conta. Eu fui lá com um dicionário bonitinho, eu escrevi, anotei num papelzinho o que eu precisava fazer, sabe? Com o meu dicionário. Eu chorei pra pessoa abrir minha conta, sabe? Então, e eles não abriram, então demorou um pouquinho para resolver essas coisas, mas no final deu tudo certo. E eu sou muito grata que eu tive essa vontade e essa coragem de sair, abandonar tudo o que eu conhecia, deixar todas as minhas coisas, porque eu vim pra cá com a promessa de voltar pro Brasil, né, de ficar só um ano para terminar minha faculdade e tudo, e eu não voltei. Depois de um ano que eu tava aqui, eu pensei, eu não tinha dinheiro juntado, tudo que eu deixei no Brasil, emprego, faculdade, carro, eu não ia ter de volta. E eu achava assim que o mínimo que eu tinha que ter para voltar no Brasil era um inglês fluente. E depois de um ano eu ainda não tava fluente, não tava nem perto de estar fluente. Então eu não aceitava voltar. Aconteceram algumas situações que eu quase voltei, até que a minha mãe falou pra mim: não, vai voltar não. Ficou aí até agora, sofreu até agora, não, vai voltar por causa de ninguém não. Que eu achei conheci muita gente boa. Tem um papagaio aqui. Conheci muita gente boa, mas também conheci muita gente que me prejudicou. Mas graças a Deus, meu Deus é muito bom, nunca me desamparou. E eu sempre dei uma volta por cima. E eu sou muito grata à vida que eu tenho hoje. Sou brasileira, não escondo de ninguém, sou brasileira. Mas não esqueço de onde eu vim, São Bernardo. Mas eu não, por exemplo, eu não tenho condições. Depois de 2 anos aqui, eu já vi que eu não conseguiria voltar pro Brasil. Porque a vida aqui é boa. A vida aqui é muito boa, gente. Não posso reclamar, não. Minha vida é muito boa. E, por exemplo, mesmo trabalhando naquela época, mesmo trabalhando de garçonete, de limpeza, eu tinha condições de comprar coisas que no Brasil eu não ia ter condições. Então eu já vi muito cedo, muito rápido, que aqui tem muita oportunidade. Se você não tiver preguiça, porque eu vi muita gente vindo pra cá e voltando pro Brasil porque não tinha arrumado emprego. Mentira, gente, porque emprego aqui sempre teve. O negócio era você querer, por exemplo, tinha muita gente que saiu do Brasil com faculdade e chegou aqui achando que já ia começar a trabalhar na área, por exemplo. Isso não acontece, ainda mais se você não falasse inglês. Então, tá disposta a fazer tudo que você tinha que fazer para se manter aqui e conseguir a vida que você quer. Mas eu sou muito grata de ter tido essa oportunidade de vir, de ter ficado aqui, de ter lutado e ter a vida que eu tenho hoje, gente. Então, seus sonhos não são impossíveis. Meu sonho começou lá com 15 anos. Tudo bem que eu tenho certeza que tem gente que vai tirar meu mérito falando: ah, mas o pai dela deu um carro pra ela e ela vendeu. Então, realmente, o fato do meu pai ter me dado o carro facilitou as coisas, porque eu tinha aquele montante pra chegar aqui. Mas se não fosse dessa forma, ia ser de outra. Eu ia juntar dinheiro, eu já tava com planos de juntar dinheiro, quer dizer, eu já tinha começado a juntar um dinheiro, mas eu não ganhava muito, eu era estagiária na época. Eu já tinha feito toda uma planilha, um plano de como juntar dinheiro pra vir pra cá. Então eu ia vir pra cá de qualquer forma. Só que meu pai facilitou as coisas. Mas é isso, gente. Essa foi a história de como eu vim pra Londres. Sou muito grata pela vida que eu tenho hoje. Deus foi muito bom comigo, muito generoso. Tenho 2 filhas maravilhosas, um marido maravilhoso. Minha família tá toda no Brasil. E eu sou muito grata por toda a oportunidade que eu tive e por ter tido a coragem de
persistir, porque eu podia ter voltado quando as coisas estavam bem difíceis, porque as coisas ficaram bem difíceis. Teve momentos assim que eu tinha 10 libras na semana. Eu trabalhava, aí eu pagava meu aluguel, o meu oyster por semana, e me sobrava, 20 libras. Então, dessas 20 libras, eu gastava 15 com comida na semana, digamos assim, e eu tinha 5 pra ir pra balada pra tomar uma cerveja. Era onde eu e minha amiga Cibele, a gente ia pra balada. Tinha uma balada brasileira lá em Holborn, que eu não lembro o nome, gente, mas era assim, você chegava de domingo e até às 5 mulher não pagava. Então a gente madrugava lá, porque a gente só tinha 5 libras, tipo, dava pra tomar 2 cervejas. Era isso, a nossa balada. E a gente ia, a gente dançava horrores, porque aqui tudo fecha meia-noite, né? Então, e lógico, tinha que pegar o trem, o metrô pra casa, e o metrô para meia-noite também. Então a gente ia lá, chegava cedo, madrugava, dançava, bebia as 2 cervejas e ia pra casa, pra trabalhar no outro dia de manhã. Mas enfim, me diverti muito. E agora eu não moro mais em Londres, eu moro em Kent. Eu mudei pra Kent em 2011, conheci meu marido em 2010, depois de 5 meses que a gente tava junto, aí eu vim morar em Kent com ele. Mas que tal agora você assistir esse vídeo, que é onde eu mostro a minha rotina da manhã com a Millie, essencialmente nos dias que a Millie tá comigo. E se você gostou desse vídeo, vamos lá, gente, compartilhar, deixar comentários se você tiver alguma dúvida, que eu vou responder todo mundo, beleza? Então é isso, um beijo e te vejo no próximo vídeo.